nessa parte, nesse módulo, eu quero dar a instrução de desenvolver o desenho, né? Hoje a grande questão no nosso mercado, nos profissionais, eu noto muito em alunas, é aquela pequena dificuldade em desenhar. E aqui, em outros módulos, vocês vão ver o desenho, né? Vários desenhos que eu passo, né? Modelos de desenhos, mas nesse aqui não seria o modelo do desenho, mas sim o desenvolvimento do desenho e o caimento dos fios. O que é mais bonito, o que não deve fazer, entendeu? Fazer fios muito em pé. Esse tipo de situação acaba complicando um pouquinho o profissional em termos de qualidade de trabalho. A qualidade do trabalho é muito importante, pois dependendo disso, você tem mais ou menos clientes. E o desenvolvimento, né, a desenvoltura com os fios é de grande importância, tá bom? Então eu vou começar aqui com a parte de o que não fazer num desenho, né, num desenho de fio, o que não fazer. Eu vou fazer uma demonstração, né, e depois eu faço a demonstração do que deve ser feito em termos de caimentos de fio. Vamos lá? Bom, normalmente, aqui eu fiz um esboço de uma sobrancelha bem grande para que vocês visualizem bem. Normalmente, os profissionais eles tendem a fazer os fios de um modo um pouco em pé, né? E a gente evita esses desenhos muito em pé. Um desenho clássico que passou por anos e anos sendo feito e depois foi banido, lógico, pelo formato, e mesmo assim alguns profissionais acabam fazendo dessa forma, prejudicando aí o caimento do fio. Aqui normalmente eu vejo muito pessoal fazendo isso aqui, ó. Eu fiz bem grosseiramente para vocês perceberem mesmo aonde estão os erros, tá? Cauda aqui, muitas vezes as pessoas deixam muito dois fios paralelos, né? Cauda, muitas vezes as pessoas juntam as duas pontas, né, na cauda. Isso é importante evitar isso aqui, porque é um trauma aqui e um trauma aqui, pigmento aglomerado, pigmento acumulado, a carga de pigmentar muito alta. O que significa isso? Que depois de cicatrizado, o que era uma ponta, de tanto pigmento que tem, né, na outra aula, vocês vão ver, ou viram, em que o acúmulo de pigmento, a carga pigmentar muito excessiva, depois de cicatrizado tem uma expansão, né? E aquilo que era uma cauda fina se torna em uma mancha depois. Então evitar esse tipo de coisa, evitar o paralelo, ok? Sempre na cauda, não fazer assim, fazer um, depois o outro, assim, dando um caimento de bico por natureza, tá? Então evita isso. Dentro do corpo, noto muito também em que as pessoas fazem esses Vs, além de retos, muito encavalados, em pé. Também isso não é legal, não dá um aspecto legal. Você acaba tendo que fazer muitos fios para poder cobrir essa área que tem um espaço, e isso cria um aspecto estranho para a sobrancelha, né? Porque um desenho não fica com um caimento bonito, né? É interessante que vocês trabalhem de forma em que o fio ele saia do design, seja longo e tem uma curvatura. Isso acaba deixando o desenho bem mais bonito, tá? Fazendo assim você faz menos fios, fazendo menos fios você traumatiza menos, entende? E isso é bem melhor. A parte frontal, eu vejo que algumas pessoas não têm o caimento de fazer, faz de pé, dessa forma assim, ó, vai fazendo de pé, os fios retos, né? Até fio reto na frente eu já vi, tá? Evita esse tipo de desenho, porque também não dá um caimento bonito, principalmente no front, é onde as pessoas se olham primeiramente. Sempre esse front, o fio ele tem que ser curvo e ter caimento, ter um encaixe, né? Chega lá na frente, em vez de fazer um grande comprido, pode fazer um comprido na parte interna e uns 2 ou 3, dando um caimento de fios curtos, o que deixa mais bonito o desenho, tá? Então, essa parte é o que não fazer,
tá? Porque esse tipo de desenho mais estático não dá um caimento bonito nos fios nos trabalhos. Nessa parte, aqui agora, eu vou fazer a demonstração do que fazer, independente até do desenho, né? Algumas pessoas têm um estilo de desenho diferente do outro, é muito comum. Então eu vou fazer 2 desenhos aqui, um desenho para vocês verem o que deve ser feito. Primeiramente, como eu faço? Eu sempre trabalho um fio longo na cauda, um segundo fio por baixo também, saindo lá da curva interna e vindo em direção à cauda. Passo muito paralelo ao outro desenho. E eu não termino paralelo também, os dois juntos assim. Eu termino um assim e o outro assim, nessa região, dando esse ângulo de bico. Também não acabo as duas juntas, como eu disse anteriormente. Ok? As costas, mais um outro fio. Por que esses fios direto no design? Para marcar o meu design, ok? Saindo lá do PMA, um pouquinho depois do PMA, eu dou um passeio sobre o PMA e entro paralelo ao outro fio também. E assim sucessivamente. Ó, agora a parte de baixo, entro paralelo, parte de cima, passeio no fio, entro paralelo. Notem que o fio ele é longo e curvo. Quanto mais longo e curvo, menos fios eu faço. Se vocês notarem no outro desenho anterior aqui, ó, tem 1, 2, só nesse ponto aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fios. No mesmo ponto aqui, eu tenho 2. O segundo vem aqui, ó. De 7, eu diminui para 2. Ou seja, o trauma é muito menor. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é isso aqui, ó. Não vim com os fios superiores até o fronte. Já vi muito fio até o fronte superior. Isso aqui também não dá um caimento bonito. Chegou nesse ponto, até esse ponto, eu paro com os fios superiores e vou só com os inferiores. E sempre com caimento. Sempre com caimento. Ó. Sempre encaixando o desenho. Sempre encaixando. Você vê que o desenho ele encaixa, ele flui, né? Esse fio daqui ele é de extrema importância. Porque se você tem um design feito assim, se você faz um fio aqui e um outro fio aqui, quando a pessoa volta do design desmarcado, vai dar uma impressão no front de uma curva aqui, ó. Então esse fio do bico ele é de extrema importância. Ele pode vir aqui, ó, e já também marcar o design superior. Isso aqui é um esqueleto, tá, gente? Depois a gente entra com acabamento. Na parte frontal, em vez de fazer um fio muito longo, marcante, você pode subdividir. Colocar um, colocar 2. Isso vai dar um aspecto mais bonito, né? Depois vem o acabamento, como você gosta. Tem acabamento em W, tem acabamento cruzando, tem vários tipos de acabamento, ok? E ele começa a embaralhar. Você nota que começa a dar acabamento, ele começa a embaralhar a nossa visão e dá um aspecto de fio, né? Bom, fica muito mais bonito, ele flui com muita qualidade, tá bom? Um outro desenho que com certeza vocês vão ver ele de novo, falando dele de novo, né? É o desenho mais simples que todo mundo faz, que é aquele que se tornava pau a pau, que a gente fala, que a pessoa ia fazendo assim, subia e ficava reto assim, né? Esse desenho, ele não é um desenho feio, é um desenho bonito, mas ele tem que ser feito com muita qualidade, senão ele acaba ficando feio. E ele é simples, olha só, sempre mantendo, independente do formato do seu desenho,
Ele tendo curvatura, caimento, eles sempre vão ficar bonitos. Olha a diferença. Depois, isso é o esqueleto, tá, gente? Depois vem o acabamento. Ó, um desenho que muita gente acaba errando e deixando ele feio, na verdade ele também é bonito. É só colocar um caimento nos fios bem colocado. Tá vendo? Ele flui, o desenho flui. Se vir com acabamento nisso depois, eles ficam lindos. Eu gosto desse acabamento cruzado aqui nesses trabalhos, ó. Olha, já começa a embaralhar de novo a visão, né, os fios, e você acaba tendo um caimento bonito, fechando cada vez mais. Tá? Um outro desenho também que é muito usado, que eu vou também falar de novo novamente para vocês, e nesse caso vou aqui ressaltar, qual que é? Muitas vezes a pessoa faz, como eu disse lá na primeira folha, o V muito em pé, porque não consegue encaixar o desenho aqui, e acaba fazendo assim, ó, em pé. Não consegue encaixar. Esse desenho também dá para fazer mais curvado, né, em vez de fazer em pé, mas eu gosto mais de curvado curto. Não tem problema, pode ser curvado e curto. Tá? Ó, vou fazer ele aqui para vocês. Ó. Sempre começa da cauda, meu trabalho. Agora esse fio eu vou entrar curvo e curto, ó. Passei, passei, passei e entro. Ó, depois de baixo. Mais um embaixo. Aí eu passei aqui, ó. Entro paralelo e curvo. Por mais curvo ou que você goste do seu desenho, ele ainda tem que estar fluindo, ó, ele encaixa. Não é quando tem um V aqui assim, ó, que ela vem de frente aqui, ó, dessa forma. Não, ele encaixa. Tem um V aqui, ó, ele encaixa dentro, ó, encaixa. Diferente. Bom, então ó, você vem encaixando. Nesse espaço, mas sobrou um espaço muito grande. Depois você vem com outro acabamento também, ó. Ok? Então esses desenhos é de suma importância em que você dê esse escaimento. Independente do formato de desenho, cada um tem um estilo de desenhar, né? Seu fio, a sobrancelha, mas é evitar o máximo possível desenhos retos, desenho em que você tem um V reto, evitar muitas vezes, você faz até uma curvatura dos seus Vs, mas na hora de fazer a parte frontal, você vem reto. Isso evitar, é importante que você encaixe e dá essa fluidez no desenho, tá bom? Isso é de extrema importância, isso vai fazer com que o seu desenho fique mais bonito. Ok, pessoal? Então, essa instrução é para que você treine o máximo possível, desenvolva essa parte de desenho, é de suma importância. O profissional ele tem que ter isso já pré-programado na mente, quando você chegar a cliente, você não ter preocupação em como e que desenho vai fazer. Você tem que desenhar os dois lados. Em um outro módulo vocês vão ver muito eu instruindo como desenhar os dois lados, e treinar isso é muito importante, treinar esses desenhos, para que você tenha uma desenvoltura muito melhor na área profissional e um resultado satisfatório em que a cliente também acabe gostando.